Gente, dando continuidade aqui, né, com a primeira conferência aqui em Game de Autismo, esse depoimento fantástico aí da mãe Lúcia Paloma, né, com seu filho Pietro, e toda a sua trajetória e caminhada para alcançar e chegar onde chegou agora, com um projeto super bacana, né, que pode estar ajudando outras mães, outros pais, que passou pelo mesmo problema, ou esteja passando por alguma situação parecida, né? Isso é fantástico. Então, vamos dar continuidade agora. A nossa próxima palestrante será Joselma Gomes. Ela vai estar falando sobre o tema o que é e como intervir no ambiente clínico, tá? Eu vou estar falando com ela agora para colocar ela online. Então, se vocês quiserem tomar uma água, ir no banheiro, rapidinho, só vou entrar em contato com ela para conectar ela a gente aqui, tá bom? Então, até já. Boa tarde. Oi, tudo bom? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô, sim, sim. Eu sou o Nicolas, tá? Eu tô mediando aqui as apresentações da primeira conferência aqui em Game de Autismo, tá? E agora ele vai dar procedência com sua apresentação. Eu vou só anunciar para o pessoal e logo em seguida eu coloco você online para todos acompanharem, tá bem? Ok. Vê meus papelzinhos na mesa? Você tá vendo meus papelzinhos na mesa? Não tô vendo. Mostra para mim. Não quero te mostrar. Não tô vendo. Não quer mostrar. Tá certo, entendi. Não, só tô vendo você mesmo, tá certo? Se você quiser compartilhar alguma coisa também, tem um botãozinho aqui de lado para compartilhar a tela. Se tiver alguma apresentação, alguma coisa que quiser mostrar no computador também, tá? Deixa eu só falar. Computador. Para mim. Isso. Se você quiser compartilhar alguma coisa para o pessoal ver do seu computador. Não quero. Aí eu lhe digo. Quer não, só vai falar mesmo, né? Então tá certo. Sim, só falar. Deixa eu só... Mas tá boa a posição? Tá tudo bem? Tá me vendo? Tá ótimo. Isso, tô vendo tudo certinho, o som tá ótimo. Tá então, bom. Deixa eu só retomar aqui. Bem, então, pessoal, já tô aqui com a Joselma Gomes, ela já tá online, conectada conosco. A Joselma, ela é membro do Conselho de Ética e Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, isso. E ela vai falar sobre o tema que é e como intervir no ambiente clínico. Ela vai estar levantando questionamentos relacionados a isso e levantando essa discussão entre nós, né, para nós refletirmos um pouco sobre o assunto. Então, eu passo agora a voz para a Joselma. Joselma, fica à vontade e qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Com Obrigada. você. Certo? Certo. Pode começar. Olá, boa tarde a todos. Me apresentando, eu sou Joselma Gomes, eu sou neuropsicopedagoga clínica, já tenho uns 10 anos que atuo em clínica, e nessa minha trajetória de atendimentos,
né? Eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com vários casos de autismo que têm chegado às nossas mãos, e a gente tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido, até porque a questão do autismo, ela tem uma variável muito grande e precisa ser entendida com tranquilidade pela família e por todos os envolvidos nesse universo, e acaba sendo contagiante para todos que estão junto, atendendo ou convivendo, tá? Mas no primeiro momento eu quero aqui dar parabéns para a Joyce, que esteve conosco logo no início da tarde de hoje. É uma pessoa que traz o espectro e que tem sido uma pessoa extremamente bem-sucedida na vida, com grandes avanços, com grandes progressos, com grandes vitórias. Então, assim, a Jéssica é um retrato de que há a possibilidade, né, e aí a gente leva essa variável do espectro, mas que existe essa variável e existe essa oportunidade, essa possibilidade de se ter, né, alguém que tem autismo e que pode sim, né, ter grandes barreiras vencidas na vida e vencer como todos, ou cada um de nós que buscamos isso. Então, parabéns, Joyce, você foi fantástica nas suas colocações, assim, achei lindo as suas falas, e muito legal essa parte que você coloca da família, do apoio, do suporte. A família é essa base mesmo de sustentação, então a gente precisa ter esse cuidado com essa criança, mas também ter esse apoio familiar disponibilizado, porque dependendo da variação, dependendo do quadro, a gente sabe que esse suporte familiar, ele traz realmente uma grande contribuição no desenvolvimento, no desempenho, né, nas conquistas da criança ou do adolescente que tem o transtorno do espectro autista. Bom, mas assim, hoje à tarde eu vim colaborar um pouco, né, para a gente ver esse procedimento dentro da área clínica, e essa área clínica eu sempre coloco ela como uma colaboração, uma contribuição, uma ferramenta a mais. Então, assim, a gente não pode dizer que a área clínica é o principal, a principal ferramenta de resolucionar todas as situações, né? Não. A questão da área clínica, ela vem trazer uma demanda de resolutividade parcial, tá? Porque dentro do espectro autista, não há um trabalho isolado, não há um trabalho solitário, existe sim um trabalho solidário entre equipe, e essa equipe envolve família, envolve escola, envolve várias instâncias necessárias, imprescindíveis para o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, primeiro a gente precisa entender, né, esse espectro, entender essa variação, e o espectro do autismo, o transtorno do espectro autista já está dizendo, é um transtorno de natureza neurobiológica, não vai passar. Até hoje, não se tem conhecimento de curas, então, assim, entender que esse indivíduo, ele vai ter esse espectro a vida inteira, é uma condição, é uma necessidade, mas para isso também é preciso ser trabalhado, é preciso ser organizado nesse sentido, de fazer com que esse indivíduo tenha realmente qualidade de vida, progressos, enfim. Então, entender que a área clínica, ela é uma ferramenta a mais, ela é uma colaboração a mais, de grande significado, é importantíssimo, tá? Você que é pai, você que é mãe, que está conosco nesse momento, você precisa entender que ambas têm a mesma importância, mas que nenhuma sobrevive sem a outra. Então, da mesma maneira que a clínica, ela tem a sua importância, o ambiente, a escola, a família, também traz a sua importância nesse processo, nesse aspecto, tá? E aí a gente precisa entender isso, tá? Bom, o que nós temos hoje de informação científica comprovada sobre o autismo? A gente tem a comprovação de que é um espectro, ou seja, há uma variação muito grande,
Então, a gente pode entender que existem pessoas que estão mais dentro desse espectro, outras pessoas estão mais à margem desse espectro, mas não deixam de ter. Então, essa variável, ela acaba também modificando significativamente a forma de lidar com esse indivíduo. Então, saber que esse indivíduo tem muito mais sintomas do autismo, né, que é o centro do transtorno, ou que ele está mais dentro do espectro, ou seja, mais distante dessa linha que divide esse autismo em si, é uma das situações que a gente toma dentro da clínica para a gente traçar situações interventivas para esse indivíduo. Então, a primeira coisa para a gente ter essa garantia, né, não é certeza, porque o que a gente tem hoje dentro das clínicas ainda são diagnósticos clínicos, né, partidos de situações avaliativas, mas que tem uma demanda muito grande ainda no que se refere a observações, e hoje os exames que a gente tem e que a gente solicita são exames que vêm tirar outras hipóteses, como, por exemplo, a hipótese de surdez, a hipótese de transtorno da linguagem, somente ele, ou outras hipóteses que vão surgindo. Então, qual é a nossa primeira situação? A nossa primeira situação é saber que esse indivíduo precisa fazer uma avaliação. Então, a avaliação, ela é muito importante. Uma avaliação multidisciplinar, ela consegue conduzir de uma maneira muito tranquila o processo de intervenção. Eu digo assim sempre que uma boa avaliação, ela já é meio caminho para uma boa intervenção. Porque a partir do momento que essa avaliação ela é feita, ela é colocada, ela é trabalhada e ela tem um relatório limpo, preciso daquilo que essa criança apresenta, isso facilita grandemente a maneira como você vai lidar dentro da clínica com essa criança. Então, entender que a avaliação é um processo extremamente importante é a primeira demanda da família. Tá? A gente tem aí uma situação, porque nem todas as famílias imediatamente aceitam esse quadro do autismo, por isso às vezes levam algum tempo para fazer essa avaliação. Mas o que a gente orienta? Que isso seja o mais precoce possível. Né? Então, hoje a gente sabe que quanto mais precoce esse atendimento, mais ganhos nós teremos com esse indivíduo, não interessa o grau de variação desse autismo ou desse espectro, ou se ele está mais à margem do espectro, ou se ele está mais centralizado nesse espectro. Então, esse atendimento precoce, hoje, ele é uma condição sine qua non para essa intervenção se tornar muito mais funcional, se tornar muito mais efetiva dentro desse processo de desenvolvimento. Então, entender que a avaliação, ela é essa ferramenta importante, tá? Não dá para se começar um trabalho sem que haja esse direcionamento, essa retirada de hipóteses de surdez, hipóteses de transtorno da linguagem ou de qualquer outro transtorno motor, enfim. Então, entender que esse processo, ele é realmente aquilo que foi levantado a hipótese, autismo, enfim, então a gente vai trabalhar dentro dessa demanda. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam em outras palestras, e por onde eu devo começar? Né? Quem eu devo procurar nesse processo de avaliação? A quem eu devo procurar primeiro? A quem? Ao neurologista, ao pediatra, ao neuropediatra, quem? Né? E eu oriento o seguinte, volto à pergunta, quem você tem acesso primeiro? Você tem acesso primeiro ao psicólogo? Então leve para ele, porque ele vai conduzir para outras avaliações. Você tem acesso primeiro ao fonoaudiólogo, é ele quem suspeita, então leve para ele fazer a primeira avaliação. Quem é? O neuropediatra e assim sucessivamente. É o neuropsicopedagogo? Então leve para ele. Você tem acesso a esse profissional, então leve para ele. Porque a avaliação multidisciplinar, ela tem essa característica, ela é um círculo. Ela vai ter que
rodar em todos esses profissionais. Então, essa criança ela vai passar pelo psicólogo, ela vai passar pelo neuropediatra, ou neurologista, ou psiquiatra. Ela vai passar por uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo, ela precisa passar por um terapeuta ocupacional, e precisa passar pelo neuropsicopedagogo, e precisa escutar o professor, enfim. E quem fecha esse diagnóstico vai ser o neurologista. Claro que essa equipe ela vai trabalhar para fazer essa avaliação a partir do recorte que ela tem habilidade. Então, o fonoaudiólogo vai fazer a sua avaliação relacionada à linguagem, o terapeuta ocupacional vai fazer a sua avaliação baseada nas questões sensoriais da criança com autismo, que essas têm sido uma grande demanda, extremamente estudada, porque todos eles apresentam hiper ou hipo situações sensoriais. Então, esse profissional, o terapeuta ocupacional, ele vai fazer essa avaliação. O neuropsicopedagogo entra com as questões das aprendizagens, como é que elas estão, que panorâmica essas aprendizagens elas estão trazendo para essa criança, o psicólogo também com as demandas, ou os psiquiatras, né, ou uma situação de intervenção medicamentosa que seja necessário, dependendo da idade dessa criança. E, por fim, quem fecha todo esse quebra-cabeça, a gente vai, então, conduzir para esse neurologista ou neuropediatra, ou o próprio pediatra, uma vez que até já tem sido aprovada a lei, onde os pediatras eles precisam entender alguns protocolos, até para conduzir essas mães ou esses pais para uma avaliação precoce até 1 ano e 6 meses. Então, essa lei é bem recente, onde esse pediatra ele tem essa obrigatoriedade de entender um pouco sobre esse universo e conduzir, se for o caso. Então, ele também é uma pessoa que pode estar fechando esse diagnóstico se essa criança for muito pequena, tá? Em outras situações, nós vamos ter aí o neurologista ou o neuropediatra para estar fechando essas outras situações em caso de crianças acima de 2 anos, enfim, que já tem um repertório bem maior ou barreiras maiores para serem trabalhadas. Então, o primeiro passo é esse. Dentro do processo, a avaliação multidisciplinar, ela é o carro-chefe, é ela quem vai conduzir, porque vai partir dela todos os procedimentos interventivos. Então, a clínica ela tem essa característica de colaborar com processos interventivos e de trazer a forma como essa criança vai trabalhar, a forma como essa criança vai receber esse estímulo, vai receber essa condição, vai receber essa situação de processos de estimulação, de desenvolvimento. Então, o espectro ele tem essa variação, e por isso essa necessidade imensa de estar voltada muito mais para esse processo inicial de avaliação multidisciplinar, para se entender algumas coisas, uma vez que esse espectro ele tem várias comorbidades que podem ser trazidas ao longo do desenvolvimento dessa criança. Então, alteração de sono é uma dessas comorbidades, crises convulsivas é uma dessas comorbidades, a própria esquizofrenia em casos de adolescência também é uma comorbidade. Isso pode trazer danos para essa criança. E essa avaliação, quando ela é feita, ela já tem essa característica de ir organizando todos esses procedimentos, entendendo essas comorbidades, trabalhando para que elas não evoluam, e assim a gente vai desenvolvendo um programa baseado nessa criança, baseado nesse indivíduo, com as suas singularidades. Então, vale ressaltar que o espectro, ele não se caracteriza como uma ação generalizada, ou seja, cada criança tem a sua maneira, tem o seu plano de intervenção, tem a sua situação individualizada de trabalho. Por quê? Porque há uma variação de comportamento muito grande, uma variação de aprendizagem muito grande, uma variação de perdas ou de ganhos muito grandes. Então, isso é preciso ser levado em conta dentro desse processo clínico e dentro da intervenção do autismo. Então, assim, entender que esse espectro ele tem toda essa situação a ser analisada por esses profissionais, entender que não dá para trabalhar uma estratégia ou um método X
com um e dizer, uau, esse funciona, então eu vou trabalhar com todo mundo dessa maneira. Não tem isso não existe. Então, assim, é bem delicado o processo de intervenção por conta disso. Então, quando a gente se submete a trabalhar com autismo, nós estamos nos submetendo a aprender todos os dias. A aprender a cada vez que entra uma criança com autismo na nossa sala, e a gente vai calar por alguns momentos, por algumas horas, e entender o movimento dessa criança, né, ou desse adolescente, e daí, então, a gente vai começar a repensar de que maneira esse indivíduo ele está mais apto a desenvolver as suas habilidades, a desenvolver o seu potencial, uma vez que eles estão todos lá, né? Então, a gente sabe hoje que o espectro autista, ele tem essa característica de entender que todas as possibilidades estão lá, tá, Joselma? Então, o que é o autismo? O autismo é isso. Nós temos um sistema nervoso central extremamente completo, não há dano, não há lesões, mas esse processamento, ele está alterado. Então, muitas vezes está para processar além da hora, ou antes da hora, ou além daquilo que precisa, ou antes daquilo que precisa, ou muito depois daquilo que precisa. Então, há uma desarticulação desse processamento. E por conta disso, é preciso reorganizar, ressignificar esse processamento para que essa criança possa dar conta. Então, entender que, muitas vezes, as crianças passam horas para entender um comando, e horas depois elas vão obedecer o seu comando. Então, isso faz a gente compreender que esse processamento, ele tem essa característica de estar além ou aquém desse tempo que nós temos enquanto tempo, vamos dizer assim, um tempo padrão. Então, o tempo padrão do autismo não é o nosso tempo padrão. Pode ser muito mais além, pode ser muito mais aquém. É tanto que tem crianças que, antes de aprender, por exemplo, a falar algumas coisas, manter um diálogo com a mãe, ou com o pai, ou com outras pessoas que estão próximas, ele aprende a ler e a escrever. Então, assim, existe toda essa variação que precisa ser levada em consideração. Então, o espectro é isso, é esse processamento alterado, é esse processamento que acaba se tornando barreira para algumas coisas. E isso varia em vários campos do corpo, vamos dizer assim, como é o caso das percepções sensoriais, né? Então, entender que muitas vezes o cheiro, o gosto, são situações que se alteram para algumas crianças e isso acaba fazendo com que ela selecione alimentos, ou selecione roupas, ou selecione certas coisas por conta dessa alteração, que também é de natureza sensorial e que precisa ser trabalhada para que ela possa ajustar a essa vida, a essa experiência e a outras experiências que ela vai passar a viver, como na escola e outros locais. Então, isso é uma das demandas necessárias para a gente fazer isso desenvolver, e na clínica é muito mais tranquilo, tá? A gente sabe hoje que isso também é uma questão do processo de intervenção, que são os níveis. Então, a gente sabe hoje que o autismo ele se apresenta em 3 níveis, um nível que vai precisar muito da nossa intervenção, né, que é o nível 3, que é o mais pesado. Então, o nível 2 já é um nível, vamos dizer assim, moderado, que vai precisar, mas ele vai ter momentos em que essa mediação pode ser deixada, vamos dizer assim, de maneira semi-dirigida. E a gente tem o nível 1, que é um nível que a gente chama de espectro, que já está mais próximo da linha da realidade, já consegue entender, já tem um convívio muito mais tranquilo dentro desses ambientes, e aí a gente chama ambiente a escola, a família e outros locais. Então, existe hoje esses 3 níveis, e aí a gente precisa entender isso como um dos resultados da avaliação. A avaliação traz essa informação para a gente, até para ir ponderando as nossas ações, até onde eu posso ir, que situação eu posso propor, que temporalidade eu posso ter para essa criança, no sentido de promover algumas experiências e algumas situações para que ela venha a evoluir e
que tempo eu tenho para isso, se eu posso submeter essa criança, ou se não posso agora, eu preciso esperar. Então, tudo isso são situações que a avaliação vai trazer para a gente, enquanto informação, enquanto situação para ser resolucionada. Bom, partindo dessa avaliação, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui, quem estiver nos assistindo, quiser perguntar, esteja à vontade para perguntar, tá? Que a gente vai respondendo aqui à medida do possível, tá certo? Então, fiquem à vontade para perguntar também. Eu não estou conseguindo ver as perguntas, tá? Se tiver uma forma de eu ver as perguntas que estão sendo feitas, eu vou compartilhar contigo. Tá bom, obrigada, eu agradeço. Eu não estou conseguindo visualizar as perguntas, mas se tiver, tudo bem. Você está conseguindo ver o chat? Se eu estou conseguindo. O quê? O chat? Aqui do lado? Estou vendo você e estou vendo uma janelinha aqui com o nome você, mas é só isso que eu estou vendo. Pronto, eu vou mandar pelo Facebook, aí você acessa o link por lá, tá bom? Tá bom. Dá para eu acessar, né? Tá, eu vou dar o link do chat onde o pessoal vai fazer as perguntas. Certinho. Mas antes disso, você já terminou ou vai fazer mais alguma colocação? Não, eu vou fazer mais umas colocações, né? Certo. Vamos ver se tem mais alguém. Se alguém vai querer fazer alguma pergunta agora. Pode deixar as pessoas irem perguntando e depois eu abro e a gente vai só respondendo as perguntas. Pronto, tá, Jó. No final, quando terminar, você avisa que a gente abre esse parênteses, tá bom? Obrigada. Tá, Jó. Bom, pode continuar. Ok, obrigada. Continuando a nossa conversa, né, o nosso bate-papo, a gente vai agora para o movimento de intervenção clínica. Né? Então, assim, entender que a intervenção clínica ela não está desvinculada a nenhuma outra intervenção. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a intervenção do terapeuta ocupacional, que muitas vezes há uma necessidade de esse terapeuta fazer essa intervenção no ambiente natural da criança. Então, que ambiente natural da criança é esse? É no ambiente da casa dela, no ambiente da escola, nesse lugar onde existem milhões de estímulos, onde existem milhões de situações para serem realizadas, e daí ele precisa fazer com que essa criança, ela se acostume, ou melhor, ela consiga manejar todos esses estímulos. A gente sabe que o autismo ele tem essa característica de desequilibrar muitas vezes, na grande maioria dos casos, desequilibrar essa criança no momento em que ela se depara com muitos estímulos, ela não consegue saber o que vai acontecer ali, o que ela precisa saber, o que ela precisa fazer com tudo aquilo. Então, essa situação, muitas vezes, é vivenciada dentro das nossas casas. Quando o terapeuta ocupacional ele tem essa característica de fazer esse atendimento, essa terapia em domicílio, é exatamente para fazer com que a criança entenda que nesse ambiente, da maneira como ele se apresenta, ele pode se organizar nesse ambiente, bem da maneira como ele se apresenta. Então, é a cadeira fora do lugar, é o banheiro que tem um monte de coisas ali dentro, shampoo, sabonete e tudo mais. É o quarto que, às vezes, ele não dorme sozinho, dorme com a irmãzinha, então tem um montão de brinquedos, esse quarto é dividido. E daí, esse terapeuta ocupacional, ele vai fazer esse movimento de essa criança se acostumar a tantos estímulos nesse ambiente natural. O mundo é assim, o mundo é desorganizado, o mundo é esse lugar que a gente tem que resolver todas as nossas demandas, levando em consideração tudo isso. Tudo bem. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem essa característica. Alguns fazem na clínica, outros fazem em domicílio. Isso varia muito de profissional para profissional, mas em ambos os locais são excelentes. É uma intervenção maravilhosa, que precisa ser realmente por conta dessa situação sensorial que o autismo traz e que acaba sendo um impedidor, sendo uma barreira mesmo de aprendizagem. Tá, então, nesse caso, o terapeuta ocupacional, vamos falar aqui, o professor, eles estão em ambientes naturais. Eles estão em locais onde essa criança precisa conviver com muitos estímulos. Ok, isso não vai mudar,
todas as escolas vão ter sempre muitos estímulos. As nossas casas sempre vai ter muitos estímulos. Então, essa criança, ela precisa se acostumar, ela precisa lidar bem, ela precisa manejar, sem sofrimento, todos esses estímulos. Ok, tudo bem? Então, a terapia na clínica, ela é exatamente esse local onde você vai limpar toda essa riqueza de estímulo. Então, chega na clínica, a partir do seu plano de intervenção, então você vai começar a trabalhar cada um deles, baseado na vida dessa criança, baseado no desenvolvimento dessa criança, nas habilidades que ela tem, baseado nas capacidades que ela apresenta, no repertório que ela apresenta. Então, a gente passa a usar esses estímulos, que faz parte da experiência dessa criança, dentro da clínica de maneira mais limpa. Então, dizendo para que serve, como faço para usar, onde está esse estímulo na nossa vida. Então, a clínica, ela é esse ambiente onde eu vou estar, vamos dizer assim, monitorando essa aprendizagem, onde eu vou estar vendo essa aprendizagem evoluir, onde eu vou fazer experiências para que essa criança possa lidar com isso, manejar tudo isso com tranquilidade. Então, entender que a clínica é esse local onde nós vamos estar limpando essa riqueza de estímulos que tem em outros locais. Quando eu disse no início da minha fala que é uma ferramenta, é porque o trabalho clínico, ele só tem sentido se eu desenvolver esse trabalho dentro da clínica e essa criança passe a lidar com isso com tranquilidade em outros ambientes. Então, por exemplo, uma demanda que eu vou trabalhar com ela, que a gente nomeia, por exemplo, de pareamento. Né? Então, pareamento é uma técnica que a gente utiliza com crianças que têm autismo, e que é uma técnica de mesinha, onde a criança vai fazer pares de figura, ou pares de objetos, ou pares de algumas outras coisas, e eu vou trabalhar com isso com ela numa mesa, sozinha, não tem estímulo auditivo, não tem muitos estímulos visuais, não existe essa variação. Então, ela vai passar a desenvolver uma atenção muito maior para esse estímulo que eu quero que ela desenvolva. Eu vou tentar, na primeira, na segunda ou na terceira sessão, alcançar o meu objetivo, que é ela fazer isso com tranquilidade, com independência, sem sofrimento. E isso precisa fazer parte, posteriormente, a outros ambientes. Então, por exemplo, buscar a sandália quando ela sai lá do parquinho, isso é um pareamento. Qual é a minha sandália? Né? Então, tá lá um monte de sandália de todas as coleguinhas da sala, e ela consegue fazer isso, pegar o que é dela com tranquilidade. Então, esse é meu. Então, ela fez um pareamento, né, desse sapato com o seu próprio pé. Então, isso já é uma evolução. Então, a clínica, ela tem essa característica. Essa ferramenta que vai fazer com que esse indivíduo, essa criança ou esse adolescente comece a entender as suas necessidades, as suas demandas, de uma maneira mais tranquila. Então, todo tipo de estímulo, ele vai passar a fazer, tanto em ambiente natural, quanto no ambiente clínico, com essa mediação muito mais próxima, muito mais direcionada, um foco de atenção muito maior, voltado para essa demanda. Então, isso acaba colaborando nesse outro que a gente chama ambiente natural, para que ela vá desenvolvendo as suas habilidades. Então, são muitas demandas. Quando a gente pensa em espectro autista, do autismo, TEA, a gente pensa numa série de demandas de audição, demanda de seguimento de instrução, demanda de pedido, demanda de ecóico, de dizer nomes, de vocabulário, de ampliar esse vocabulário para que haja essa comunicação, tá? E aqui eu abro um parênteses, muitas vezes essa comunicação, ela não é oral, ela pode ser com outras formas. O mais importante é que essa criança se comunique, então é preciso ela se comunicar. Então, uma das demandas necessárias nesse processo
é a comunicação, seja por via oral, seja por trocas de figuras, seja por apoio visual, isso precisa acontecer. Por quê? Porque essa comunicação, quando ela é estabelecida, ela acaba sendo um processo de natureza evolutiva muito mais rápido, tá? Então, a criança, quando ela passa a ter um canal comunicativo com outras crianças ou com outros envolvidos, professor, pai, secretária, babá, ou a própria auxiliar de sala, né? Então, isso acaba dando para ela muito mais segurança, muito mais motivação, quando ela consegue passar para esse outro indivíduo essa necessidade da comunicação e essa eficiência na comunicação, no ato de pedir, no ato de pegar uma figura e mostrar o que quer, né? Então, entender que isso é um processo extremamente importante, que no TEA é uma necessidade imediata, que é desenvolver o processo de comunicação dessa criança, seja por situação oral, ou seja por outras situações, como trocas de figuras, por exemplo, ou PECs, ou outros métodos que fortaleçam e que favoreçam essa comunicação. Então, há uma necessidade gritante disso, né? Entender que a comunicação ela é esse carro-chefe, ela é quem vai, de certa forma, diminuir muitas situações de ansiedade, de a pessoa não entender o que essa de a pessoa não saber de fato o que essa criança deseja naquele momento e que acaba tendo aí uma série de comportamentos que a gente chama de comportamentos disruptivos, né, que o TEA traz muito isso, ou comportamentos impulsivos. Por quê? Porque a criança passa a não ter respostas favoráveis daquilo que ela quer. E se ela não consegue comunicar direito, automaticamente ela não terá a resposta que ela precisa ou que ela queira a resposta que ela deseja ter. Então, isso causa uma série de outras situações comportamentais por conta de que ela não consegue manejar as emoções. Então, o desejo de ter algo não entendido pode ser um dispositivo que vai fazer com que outras situações aconteçam. Então, vai da situação de birra até uma situação muito mais complexa, por exemplo, dentro dessa situação de não resposta. Então, a comunicação é esse elemento que precisa ser levado em consideração em todas as terapias. A gente sabe que o fonoaudiólogo tem essa importância, é muito grande a importância do fonoaudiólogo dentro das terapias do TEA, é imprescindível, a gente não pode pensar em equipe multidisciplinar se a gente não pensar no fonoaudiólogo, tá? Porque ele vai desenvolver uma série de técnicas que vai facilitar essa comunicação de natureza oral, se for o caso, mas mesmo que não haja, ele vai estabelecer um modelo de comunicação para essa criança, então isso é fato, mas isso não deixa os outros profissionais não fazerem, né? Eu costumo brincar, a última coisa que uma criança com autismo precisa é de outro autista perto dela, então eu brinco com isso, né? Então, assim, seja qual for o terapeuta, seja o neuropsicopedagogo, seja o professor, mesmo não sendo terapia, né, seja o terapeuta ocupacional, seja o fonoaudiólogo, seja o psicólogo, ele precisa falar muito, ele precisa estabelecer esse viés comunicativo com essa criança o tempo todo, porque é preciso que essa criança entenda que falar, pedir ou outras situações dessa natureza têm grande importância e funcionam dentro do nosso universo, né? Funcionam para a gente viver melhor, para ter qualidade de vida, para ter todas essas questões. Então, entender que essa comunicação tem todos esses elementos. A segunda coisa são os pré-requisitos, dependendo da idade dessa criança dentro da nossa clínica. Então, assim, o que é pré-requisito para aprendizagem? Pré-requisito para aprendizagem é o entendimento de instruções e assim, quando a gente trata da aprendizagem, nós não estamos tratando da aprendizagem da escola somente, a gente está tratando de outras aprendizagens, aprendizagem do brincar,
Como é que eu brinco, né? O que eu faço com esse carrinho que eu tenho na minha mão? Como é que eu brinco com determinados brinquedos que eu tenho aqui disponíveis para mim? Então, isso é aprendizagem. A terapia faz isso. Né? Dentro da clínica, a gente faz essa aprendizagem acontecer. A gente faz essa aprendizagem se tornar funcional. Por quê? Porque a criança aprende na clínica e lá na escola ela vai ver esse mesmo movimento. E a partir do momento que ela vê esse movimento, ela já vai relembrar que ela já viu isso na clínica. E ela vai ter muito mais chances de fazer esse movimento lá no ambiente que a gente chama de ambiente natural. Então, a clínica, ela faz isso, ela faz esses recortes, né? A criança não sabe brincar, então, na clínica, ela vai aprender a brincar. A gente vai ensinar essa criança a brincar. Uma das demandas mais difíceis do TEA é exatamente essa, o brincar, o faz de conta, isso é muito difícil. A criança não consegue entrar nesse nível de antecipação, né? Vamos chamar assim, porque quando eu brinco de faz de conta, eu antecipo várias coisas. Se eu brinco de faz de conta que eu sou um motorista de ônibus, eu antecipo uma série de comportamentos do motorista do ônibus real que eu vi. Então, eu vou ter que dirigir, eu vou ter que parar no sinal vermelho, eu vou ter que fazer uma série de demandas que esse motorista faz, que eu já vi e que eu vou agora passar a imitá-lo. Então, imitar é uma condição de aprendizagem. Então, a gente vai fazer com que a criança aprenda essas coisas. E na clínica é muito mais favorável, o ambiente é muito mais limpo, né? Então, assim, a gente prima por essa aprendizagem com essa limpeza de estímulos, né? Então, se eu vou trabalhar o brincar, eu vou, então, escolher o brincar do dia e eu vou trabalhar esse brincar para que essa criança saia daqui entendendo que brincar é funcional e que eu brinco de forma X, vamos dizer assim, né? Então, esse brincar é importante. Então, quando eu trato de aprendizagem, nós não tratamos somente de aprendizagem de leitura, de escrita, ou cálculos, ou coisas dessa natureza. Muito por quê? Porque muitas vezes, as crianças que têm autismo, elas leem muito fácil. Não há necessidade desculpa, não há necessidade de, muitas vezes, né, eu já atendi vários casos, que não há necessidade de ensinar a ler. É uma coisa que eles já trazem, é uma habilidade que eles já trazem. As crianças, muitas delas trazem essa habilidade de leitura muito cedo e isso acontece com muita frequência. Claro que se houver a necessidade, a gente vai sim ensinar essa criança a ler, a escrever, e isso faz parte da clínica também, principalmente do universo do neuropsicopedagogo, se ela já estiver em idade escolar, isso também é um dos nossos objetivos, né, leitura, consciência fonológica, todas essas questões. Mas existe aí alguns pré-requisitos que precisam ser trabalhados antes desse requisito leitura, escrita, enfim, né, que acabam se caracterizando como algo muito mais importante para a vida desse indivíduo do que o mero ato de ler, escrever e contar, certo? Então, a clínica é isso. Ela traz essa característica, ela traz essa necessidade da gente fazer essa limpeza de estímulo e a gente trabalhar exatamente aquilo que essa criança precisa para desenvolver nos seus ambientes naturais, seja casa, seja escola, seja, enfim, todos os outros ambientes, tá? Outra coisa que a clínica também traz é fazer com que essa criança, ela se habilite nas situações de natureza emocional. Então, muitas vezes, as crianças, elas não conseguem, principalmente crianças que têm o TEA, elas não conseguem reconhecer as próprias emoções, elas não conseguem fazer releituras de rosto de pessoas para entender quando é que uma pessoa está triste, ou quando a pessoa está feliz, ou se alegrar junto com essa pessoa. Esse modelo de movimento de leitura visual que acaba sendo também um outro impedidor, uma outra barreira de aprendizagem. Então, muitas vezes, a criança na escola, ela não percebe o rosto do outro e ela acaba sendo, vamos dizer assim,
equivocada nessa situação e ela acaba tirando ali uma oportunidade de aprender com esse outro por conta de uma releitura que ela não fez. Então, é muito comum as crianças que têm TEA não fazer essa releitura de expressões faciais e entender essas expressões como a gente entende, com muita tranquilidade, a gente entende um olhar, né? Um olhar já diz para a gente muitas coisas, e as crianças que têm TEA não fazem esse movimento, não entendem a brincadeira das crianças da escola. Às vezes as crianças brincam e eles entendem isso numa literalidade extrema, se zanga, se chateia, não consegue fazer novas amizades, porque não sabe entender essas nuances, né, do ser humano. Então, tudo para ela é extremamente rígido, e essa rigidez é outro elemento que precisa ser quebrado. Então, isso na clínica a gente tem muita oportunidade de trabalhar com tranquilidade todas essas demandas, essas expressões, fazendo com que a criança entenda o nome de cada uma dessas emoções. Então, você está assim, então você está triste, isso é tristeza. Ou, você está assim, você ganhou um brinquedo, então você está alegre, você está feliz. Isso é importante também a gente ressaltar, para você que é pai ou mãe, que está nos assistindo, é que você nomeie realmente as emoções, se você tiver um filho com TEA. Você está feliz hoje, né, filho? Então, assim, isso vem reforçar, né, essa característica que essa criança tem, e que ela vê nas pessoas, e que ela acaba confundindo. Não é que ela não entenda. Quando elas são pequenininhas, na verdade, elas não entendem mesmo. Mas quando elas são maiores, 9 anos, 10 anos, elas já conseguem entender que ali tem uma demanda diferente, que ela precisava entender o que está acontecendo. Mas ela não sabe, nesse conjunto de expressões, ela não sabe dizer qual é a expressão, qual é a situação que está acontecendo, tá? Eu quero chamar o meu mediador nesse momento, para ele me abrir para as perguntas agora. Eu posso abrir? Oi. Pode, fica à vontade, mas antes disso... Que tem problema? Não, eu mandei o link pela conversa do Facebook para você ter acesso ao chat, que lá já tem algumas perguntas que o pessoal já fez, mas antes disso... Eu só queria agradecer, em nome do Ken Game, a sua participação. Eu achei que suas colocações foram muito enriquecedoras para o nosso evento. Que bom, fico feliz. Você trouxe algumas colocações ótimas em relação à questão dos profissionais e suas especialidades e a sua importância em determinadas áreas, em determinados níveis de aprendizado do autista. E isso é fundamental as pessoas entenderem e verem, né, o porquê é preciso ter essa interligação entre a clínica e os pais e a escola, né? Então, é algo que está tudo conectado para o mesmo fim. Exatamente. A gente busca o mesmo... Exatamente. E o Ken Game também entra como uma ferramenta auxiliadora desse processo. Então, acho que é tudo em conjunto para o mesmo fim. Exatamente. Né? Então, eu só tenho a agradecer a você pela participação, Joselma. E agora eu vou abrir, quer dizer, algumas pessoas já fizeram algumas colocações, algumas perguntas. Certo. E aí você pode ver lá pelo chat. É só acessar o link que eu mandei pelo Facebook que você vai ver o chat. Eu consigo responder? Como é que é? Então, você vai ver o chat, aí você lê e pode responder em vídeo mesmo. Tá bom. Tá bom? Aí tá lá, é só ir pelo Facebook, que lá tá o link para ter acesso ao chat. Tá bom, vou lá. Vê se tu consegue acessar aí. Tá. Eu consegui, mas eu saio de pé, eu fico sem você, né? Não, pode, só fique me ouvindo, não tem problema não. Aí você abriu aí, vai ter aí. Acho que a primeira pergunta foi de Lúcia Paloma. Ela fez a primeira pergunta aí. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tá bem. Tem um monte, né? Tem um monte. Aí a primeira é de Lúcia Paloma. Paloma? Isso, Lúcia Paloma. Lúcia Paloma. Sim. Você tá vendo a pergunta dela? E quando o pai ou a mãe... Deixa eu achar aqui. A Lúcia fez um monte, né? Ela fez algumas colocações e embaixo ela fez uma pergunta. Só um minuto.
Rosilene, Clóvis. Tá, peraí. Pode ir descendo, que essa daí foi das outras. Seu projeto é fantástico. Clóvis, Heraldo. Pode ir descendo. Lúcia Paloma. A Lúcia diz, obrigado, pessoal. Clóvis, a gente vai conversando. Pode descendo. Ok, te adicionei no Face, não me desce mais. Pode ir descendo. Tá, e aí ela diz, o problema é que vários pediatras, infelizmente, não escutam nós, mães, né? É depois dessa? Isso aí ela fez algumas colocações, né? E embaixo, mas embaixo tem uma pergunta dela. A falta de estímulo, tá? Vamos lá, mais. É uma luta, Lúcia Paloma. Lúcia, quando o pai ou a mãe começa, através das características do filho, começa a perceber características semelhantes no próprio desenvolvimento. Como proceder? Pronto, essa é a primeira. Tá. Nesse caso, né? O pai ou a mãe começa, através das características do filho, começa a perceber características semelhantes no próprio desenvolvimento. Como proceder? Né? Então, isso. Então, Lúcia, se a Lúcia estiver ainda nos ouvindo, né? A primeira coisa, Lúcia, porque assim, todos os sintomas que a gente vê são muito mais evidentes a partir dos 2 anos de idade. Isso não significa dizer que eles não apareçam antes disso. Mas aos 2 anos, quando existe um ápice da linguagem, que ela não acontece, porque aos 2 anos de idade, a ciência nos mostra que a criança tem que falar 250 palavras e frases de 2 palavras. Então, isso é um repertório esperado para a idade. No caso do espectro, do TEA, a gente trabalha com esses marcos do desenvolvimento. Então, se ele não vai acontecendo, peraí, então o que está acontecendo? Então, eu preciso levar. Então, se a criança não tem linguagem, se esse for o problema, se essa for a situação, vamos pensar que essa seja a primeira, não fala. Então, vai levar para a fonoaudióloga. Ela vai fazer uma avaliação, e daí, se ela vê outros sintomas, ela já vai começar a encaminhar essa criança para outros profissionais que vão estar compondo essa avaliação. Então, pode ser que a família veja só uma característica, ou pode ser que ela veja várias características. Isso também é uma situação que os pais veem muito. Então, não olha nos olhos, todo aquele conjunto de sintomas que a gente já tem visto bastante em todas as referências bibliográficas, de não olhar no olho, de não se importar com o outro, de não ter essa característica de brincar com outras crianças da mesma idade, não fala, enfim. Então, tudo isso são sintomas que precisam ser levados. Aí ela me diz aqui, lá na frente, quando o pediatra, ele não se importa, tipo isso. Então, sinto muito, mas a gente vai ter que mudar, ter uma segunda opinião de alguém que tenha realmente experiência, porque assim, às vezes, tem profissionais, pediatras, que eles não são com essa linha de trabalho. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma linha e acaba escolhendo uma linha de trabalho. Então, tem pessoas que têm uma linha de trabalho com o TEA, mas outras não têm. Claro que todos eles tinham que realmente entender. Mas, às vezes, há um investimento de estudo em outras situações, que não são necessariamente o TEA. Então, muitas vezes, seja necessário a gente ter uma segunda opinião aí, até para a gente estar vendo. Porque eu, particularmente, como profissional, como terapeuta, eu levo, sim, em consideração tudo que essa mãe me diz. Então, eu acho que isso aí tem que ser uma postura de todo e qualquer profissional. Então, a mãe está ali muito mais tempo do que a gente. Não dá para desvalorizar essa fala da mãe. Tá? Então, isso a gente só vem ter realmente uma assertividade a partir do processo avaliativo. Então, isso eu volto a falar novamente. Se você tem acesso primeiro a quem, qual é o profissional, não interessa se é a fonoaudióloga, se é o psicólogo, se é o terapeuta ocupacional, se é o neuropsicopedagogo, não interessa. Todos eles já são habilitados para fazer a sua avaliação no seu recorte profissional e, com certeza, né, que é o adequado, eles vão encaminhar para o outro profissional para fechar todas essas demandas aí e fechar com o neurologista. Daí, sim, tem uma assertividade muito mais tranquila para esse processo, tá? Vou para a próxima pergunta.
Se você quiser, eu posso ler para você, se ficar melhor. Oh, muito bom. Eu Pronto, vou agradecer. Pronto, eu vou fazer. Foi até uma sugestão aqui de André Agnes. Aí eu vou fazer isso aí para ficar melhor. Tá. A próxima pergunta é de Heraldo Guerra, do Heraldo. Né? Como evitar que o pai faça pela criança ou gere aquela superproteção e limite o aprendizado da criança? Pois isso pode acontecer, pode ser muito comum na ausência de um terapeuta. Sim, é muito comum. Mas assim, eu vou falar aqui para o Heraldo, principalmente, é um esforço muito grande, Heraldo, dos pais. Não fazer isso, é um esforço muito grande. A psicologia, ela traz algumas contribuições nesse sentido familiar, e assim, eu acho super importante a gente colocar. Muitos pais, eles não conseguem se desvincular disso. É complicado, porque a família, ela quer ver evoluções, mas, ao mesmo tempo, ela quer fazer um comparativo. Então, assim, quando o pai, ele faz as coisas, isso é muito comum, muito comum. Quando a gente está com esse público, é obrigado a gente estar também, vamos dizer assim, freando as ações das famílias, porque elas querem fazer pelos filhos. É engraçado isso. Mas é a vontade realmente de ver esse filho evoluir. E isso é instintivo mesmo. A mãe, o pai precisam ser ensinados a isso, porque qual é o sentimento natural desse casal? É realmente fazer com que essa criança ela não tenha problemas. Então, se ela não sabe resolver esse problema, eu estou aqui e resolvo por ela. Tá? Então, isso é algo também que os pais precisam ser ensinados, porque há uma tendência a fazer isso pelos filhos e eles vão entrando numa zona de conforto muito grande. E isso acaba sendo uma barreira. Então, assim, mesmo que isso seja dolorido para a mãe, para o pai, ver a criança passar por determinados conflitos, mas é muito importante que esse pai realmente ele deixe essa criança se submeter a determinados desafios, que sejam pequenos, que sejam mediados, não precisa ser sozinho, você está ali perto, mas que a criança possa fazer. Então, é muito importante. A princípio, ela vai precisar de ajuda, então vamos pensar aqui, escovar o dente. Né? Muitas crianças que têm o TEA, elas têm grande resistência nessa cadeia, o desfraude e tudo mais. Então, assim, muitas mães e muitos pais, por gerar esse sofrimento na criança, porque toda quebra de situações para a criança com TEA, há um sofrimento dessa criança. Então, os pais, eles preferem, não, deixa mais um tempo, e a coisa vai deixando. Então, assim, devagarzinho, precisa de ajuda, a princípio fica ali pertinho, daqui a pouco vai tirando devagar essa ajuda, para que essa situação se tendencie a que a criança faça com autonomia. Por quê? Porque é muito importante que ela, por exemplo, chegue em um local público e ela tenha essa autonomia. Isso é autonomia para a criança. Tá? Então, assim, o pai realmente, ele tem que, o pai, a mãe, se policiar nesse sentido, né, de se reorganizar, de se conter. Na verdade, é uma contenção que a mãe e o pai têm que fazer para permitir que essa criança ouse, faça experiências, mesmo que sejam mal sucedidas a princípio, mas elas vão se aperfeiçoando devagarzinho, mediadas, com ajuda, depois uma ajuda parcial, depois sem ajuda, mas a coisa acontece com muita tranquilidade, né? Cabe ao pai e à mãe fazer essa tomada de decisão, de ir deixando gradativamente essa criança aí resolvendo seus próprios conflitos, são conflitos infantis, que fazem parte da faixa etária, então não é nada demais, né? Então a criança precisa realmente de ser submetida a isso. Ok. Mais uma pergunta aqui, de Roseline Nascimento. Ela faz a seguinte colocação. Gostaria de saber qual a linha de intervenção, apesar do olhar diferenciado que se deve ser quando sujeitos com autismo evidenciam sofrimento objeto, não entendi isso aqui, mas tá. Pois a teoria da mente aborda o fato de que o sujeito com autismo tem dificuldade de perceber o outro.
No entanto, muitos evidenciam sofrimento subjacente, como a depressão. Ela queria saber quais são as linhas de intervenção para isso. Tá. Então, ela já falou uma coisa bem importante aí, né? Que tem uma variação comportamental. Então, a primeira coisa é ver se essa criança, se ela consegue se comunicar com eficiência. A teoria da mente, ela é realmente isso, a criança ela tem essas alterações. Isso começa a ser percebido somente a partir de 5 anos de idade, dessa falta de leitura, dessas expressões, dessas emoções. E, assim, a depressão no TEA, ela é uma comorbidade muito comum, tá? Não só porque a criança tem essa dificuldade de leitura de expressão, mas porque já é algo que entra num grupo de risco, vamos dizer assim, né? Então, as crianças que têm TEA já são de um grupo de risco de crianças que podem vir até a depressão. Então, onde que essa depressão ela é mais presente, vamos dizer assim? Em casos onde esse espectro está muito mais perto da realidade que nós vivemos. Então, entender que quando essa criança já entende parte da realidade, entende e está dentro do espectro autista, isso está muito mais suscetível a ela ter essa depressão, porque ela vai começar a sentir dificuldades de relacionamento, ela vai começar a sentir falta desse contexto social, e tudo isso colabora para essa depressão, porque ela não sabe ir a esse outro. Então, o terapeuta, o pai, precisa ensinar essa criança a ela ir até esse outro. Ela não sabe realmente. Então, se não sabe, é preciso ensinar, né? É preciso ensinar através de histórias que não tenha textos, né? Então, ela cria a história só com desenho, só com pistas visuais, com situações que essa criança pode já ter vivenciado, ou não, ou que sejam situações, vamos dizer assim, inventadas, baseadas em situações da escola. Mas o fato é que ela precisa desse repertório, que ele seja ensinado, se já tiver essa linguagem oral, se torna muito mais fácil, mas se ela não tiver essa linguagem oral, é preciso ter essas pistas visuais que colaborem com essa criança para que ela entenda o que ela está sentindo e ela consiga se comunicar de alguma forma, ou com a mãe, ou com a professora, ou com o pai, ou com quem estiver próximo. Mas o fato é que, se ela não tem esse repertório, ela precisa ser ensinada. Tá? Então, é um dos programas que a gente aplica na clínica, é exatamente esse, é de nomear as emoções, dizer quando elas acontecem. Sempre, no caso da mãe, é muito mais interessante, porque ela está perto o tempo todo, então ela vai conseguir viver junto com esse filho, essas emoções, e nomear a cada momento que ela acontece. É diferente até para o terapeuta, que acontece só algumas no consultório, mas para a mãe acontece com muito mais fluência. Então, se está triste, ela está perto, filho, isso é tristeza, você está triste. Se está feliz, isso é felicidade, você está feliz. Então, assim, a mãe, o pai, tem muito mais oportunidade de nomear essas emoções, de trabalhar. Se o filho não fala, faz figurinha, explica, olha como você tá, esse sorriso é felicidade, e aí a coisa vai tomando, esse repertório vai aumentando para a criança, e ela vai conseguindo minimizar esses sentimentos que ela tem de não entendimento desse mundo e dessas pessoas. Legal, muito boa. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, que todas elas são... Eu estou aqui com o tempo todo disponível, não se preocupe. Certo, que bom. Que são 3 perguntas consecutivas que são da mesma pessoa, que é a Andréa Agnes. Eu vou fazer uma de cada vez, porque ela fez um texto bem elaborado para gerar uma boa colocação e entendimento. Então, vou para a primeira, certo? Ok. Aí ela falou o seguinte, só para adiantar, ela é pedagoga, né? Aí ela tem um olhar diferenciado, né? Em relação a esses aspectos. Então ela colocou o seguinte: na minha escola, que eu sou supervisora, tem um aluno autista que fala claramente e perfeitamente frases e nomeia objetos. Ótimo. Porém, o aluno chega na escola sem falar, passa boa parte do tempo sem falar. Em situações que ele quer algo, ele utiliza dos gestos e de usar nossas mãos para abrir fechaduras, abrir portas e etc. Sem falar nenhuma palavra. Quando ele percebe que não conseguiu o que deseja, passa a gritar e às vezes chorar. Daí ele fala o que deseja.
Aí ela faz as seguintes colocações. Isto é uma limitação, uma escolha ou algo intencional? Mais uma escolha, né? Na verdade, a questão de não pronunciar, de não conversar, para as crianças que têm TEA, é uma forma de fugir de algumas demandas. Mas, assim, a supervisora está corretíssima, tá? Veja que ele usa as pessoas como ferramenta. Então, ele pega a pessoa, leva até onde ele quer, por exemplo, abrir a porta, então ele está usando. Isso é uma característica das crianças com TEA, usar as pessoas como ferramenta para conseguir algumas coisas. Se ela fizesse o que ele quer, com esse movimento que ele faz, por exemplo, de levar ela pela mão para ela abrir a porta, o que vai acontecer? Essa fala, essa comunicação, ela vai perder na funcionalidade. Então, ele passa a não falar. Porque é muito mais cômodo para ele pegar na mão de alguém e alguém abrir a porta para ele. Então, isso se torna muito mais tranquilo do que eu pedir. Então, crianças que têm o TEA, elas precisam ver que é funcional o que eles falam. A comunicação, ela precisa ser funcional. Então, se ela deixa ele zangado, porque assim, sabe, a zanga é uma birra, é só uma birra. Por quê? Porque ela está tirando ele de uma zona de conforto. Então, quando ela não faz o que ele quer, esse é o comportamento esperado. Ele vai se zangar mesmo, isso não vai acontecer só com ela, e não vai acontecer só com essa situação. Toda situação que ele saiba fazer, mas que esse mediador que estiver perto dele permitir que ele faça do jeito que ele quer, ele tem um comportamento. Se esse mediador, ele não permitir que ele faça do jeito que ele quer, mas que ele faça do jeito que deve ser feito, ele vai ter outro comportamento. Então, essa zanga, fica chateado, chora, fica zangado e depois ele fala, isso é uma quebra dessa zona de conforto. Ela está fazendo corretíssima, perfeito. Ela não tem que fazer, sabendo que ele já tem essa comunicação estabelecida, ela não tem que fazer o mando dele, ou seja, o pedido dele, baseado num gesto, tá? É preciso realmente que dê funcionalidade para essa comunicação oral, porque nem tudo a gente consegue com gestos. Nem tudo a gente consegue manejando alguém, não dá para conseguir tudo, né? E quanto mais essa linguagem oral se tornar funcional, melhor para essa criança, muito mais interação ela vai ter em todos os locais que ela estiver. Né? Então, é bem complicado alguém, por exemplo, em um shopping, pegar alguém pela mão e pedir alguma coisa que está lá, por exemplo, na praça de alimentação. Isso não existe. Isso não é um comportamento socialmente aceito. Né? O ideal é que ela peça oralmente, olha, eu quero um refrigerante. Tá? Então, alguém, mãe, ele quer um refrigerante, isso vai acontecer. Mas esse choro, ele é natural. Tá? Esse choro não pode assustar ela está fazendo do jeito correto. Corretíssimo. Ótimo. Gostei dela, já gostei dela. Ela tem mais duas perguntas, que é da Andréa Agnes. Perfeito a resposta. Aí a segunda pergunta é o seguinte, ela diz que a filha dela tem a síndrome de Asperger e tem 7 anos. Aí ela diz que a criança dela tem um vocabulário rebuscado e amplo, mas a literalidade é muito presente. Aí a questão dela é o seguinte, a literalidade na compreensão da comunicação verbal é algo tratado e sanado ou não? É algo aperfeiçoado. A gente vai agregar a esse repertório rebuscado que eles têm, que não é só da filha dela, né? É uma característica de todas as crianças que têm o TEA nesse nível de Asperger, né? Então, assim, esse repertório, ele acaba sendo um enriquecedor demais desse nível que a criança dela tem. Né? Então, assim, a esse repertório será agregado outras flexibilidades que farão essa criança vencer na vida, porque ela já é dela, uma característica extremamente interessante, que as crianças que são ditas típicas passam anos na escola e muitas vezes não conseguem. Então, ela já traz isso. Então, por conta dessa literalidade que ela traz, e isso acaba afastando muitos colegas e tudo mais, porque não entende a brincadeira, não entende
uma ideia de sentido duplo. Então, o que a terapia faz? A terapia vai agregar essa flexibilidade de pensamento, que é o que a gente chama de funções executivas, que é um modelo de processamento extremamente comprometido no TEA. Tá? Então, a gente, por exemplo, que temos comportamento típico, ou pelo menos a gente pensa que tem, vamos lá, né? A gente tem um problema e a gente vai achar várias alternativas para resolver esse problema. Se não der de um jeito, vai dar de outro, se não der de outro, vai dar de outro. Então, essa flexibilidade eles não têm. Então, isso é função executiva. Então, se ela estiver sendo acompanhada por um terapeuta, é importante que a mãe peça para esse terapeuta começar a trabalhar essa flexibilização de pensamento, porque ela já tem um repertório extremamente rico, né, que é esse vocabulário rebuscado, interessante, amplo, tá? Mas a ele precisa ser agregado uma flexibilização de pensamento, que é a estimulação das funções executivas. Então, se ela for acompanhada, é uma boa solicitação para ser inserida na terapia, na escola, tudo isso vai colaborar bastante com essas outras ideias que podem vir a surgir ou que podem ser construídas no repertório dessa criança. Perfeito. Ótimo. A André Agnes tem mais uma pergunta, né? E ela faz a seguinte colocação. Ela diz o seguinte. Tá me ouvindo bem? Tô, sim. Ótimo. Ela fala assim. A minha filha, de início, pede para fazer tudo. Eu deixo e estimulo. Pode fazer, Luísa. Se precisar, a mamãe está aqui. E ela tenta. Por exemplo, ela tenta abrir um saco plástico com um brinde do McDonald's. Ela tenta amarrar o sapato. Quando ela não consegue, não dá para evitar irritação e frustração também. Ela tentou e ela mesma diz: eu não sei fazer isso, eu não sou boa. Daí eu reafirmo que ela tem que tentar, que ela vai aprender. Isso, eu tenho um olhar talvez mais rico porque sou pedagoga e tenho uma fala de constante estímulo. Mas no caso de uma mãe que acabou de lidar com um filho autista, como entender que o filho tentou e tenta e acaba irritando, decepcionando ou frustrando? Não sei se ficou bem entendido no final. Ficou sim, ficou super bem, entendi perfeitamente. Mas a Andréa Agnes, uma das coisas que eu recomendo para a Andréia é que em demandas que ela já sabe, ou para qualquer mãe, em demanda que ela já sabe que a filha não vai conseguir, então, por exemplo, vamos pensar aqui que é a primeira vez que ela vai tentar amarrar o sapato, por exemplo. Então, é provável que da primeira vez ela não vá conseguir, certo? Então, assim, o que a gente recomenda? Que a mãe fique próximo, que a mãe deixe ela tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Não conseguiu, então a mãe faz essa ação ensinando para a criança, para não entrar nesse processo de angústia. Porque, assim, algumas crianças entram nesse processo de se angustiarem, ficam zangadas e conseguem sair disso com muita tranquilidade. Outras não conseguem sair. Então, eu estou falando aqui não só para a Andréia, mas para todas as mães. Então, assim, se é uma demanda difícil, é preciso que a mãe dê oportunidade para a criança fazer, mas que essas oportunidades sejam limitadas. E assim, por exemplo, vou deixar você fazer 3 vezes. Se você não conseguir, não tem problema. A mamãe faz, na próxima vez, vou deixar de novo você fazer, e na próxima vez. Por quê? Porque ela vai tendo a segurança de que, se ela não conseguir, a mãe está ali, vai colaborar com esse processo, e ela não entra nesse processo de angústia. Então, é muito importante a gente entender o limite dessa criança. Tá? É muito, não só em demandas como essa, mas em todas. Então, por exemplo, se a criança está assistindo, por exemplo, um desenho que ela adora, aí chegou a hora de tomar banho, aí a mãe, não, vamos desligar a televisão porque agora é hora de tomar banho. Uau, ela rompeu ali uma coisa muito complicada, que a criança pode ter uma crise de choro, de birra e ir para outros níveis. E a mãe acaba que não sabe lidar com isso, fica muito mais difícil trazer essa criança de volta para essa calmaria, para essa tranquilidade novamente.
Então, assim, se ela entra nesses processos, a sugestão que eu dou é essa, que a mãe fique próxima, que ela tente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, façam essas tentativas, e na quarta tentativa, a mãe já faça esse processo com a criança. Então, olha, filha, é assim, ó, vamos lá, a mamãe vai te ajudar, dá um lacinho, dá outro lacinho, e assim sucessivamente. A criança já precisa de ajuda, para não haver essa coisa da tentativa e do erro. Não, a tentativa e tem que ter acerto. Então, é sempre isso que a gente prioriza. A criança sempre tem que acertar no final. Ela sempre tem que sair da situação com o sentimento de que conseguiu fazer, mesmo com ajuda, mas ela conseguiu fazer. Você entendeu? Então, assim, isso é que eu deixo bem explicado para a mãe. A sensação de fracasso para a criança com TEA é muito complicado de administrar. Então, o ideal é que ela faça essas tentativas, a mãe esteja perto. Caso ela não consiga 3, no máximo, a mãe já entra com uma mediação direta e faça com ela. Para não haver esse choro, essa quebra de equilíbrio, vamos dizer assim. Certo, perfeito. Ela só deixou um comentário aqui, se você quiser ver, pode ver pelo chat, que ela afirma que gostou muito de ter conhecido você e pediu para manter contato. Então, se você tiver algum contato que possa compartilhar aqui com todos, um e-mail, ou algum site, a página no Facebook, a gente pode estar aqui compartilhando para que ela e os outros possam estar mantendo contato. E ela afirma aqui também que a filha dela faz terapia comportamental cognitiva e a terapeuta trabalha a terapia da mente com ela. Ela pediu para responder para você. Muito bom. Agradeceu muito pelas respostas, achou completas e adorou a dica para as tentativas, né? Está sempre tentando. E pronto, é isso. Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. E só passar o contato pelo chat para elas poderem estar em contato. Eu vou passar então, para quem ainda está me ouvindo, minha página no Facebook é Joselma Gomes mesmo, pode entrar, a gente está aceitando, não tem problema nenhum, não tem público, né, não é privada a página, nada disso. E meu e-mail é psicopedagogajoselma@hotmail.com. Tá? Eu estou disponível, adoro falar, adoro estudar, amo o TEA, não interessa de onde venham, eu sou apaixonada por eles todos. Ótimo, que maravilha. E a gente, partindo mais do Ken Game agora, da equipe do Ken Game, a gente fica imensamente agradecido de estar finalizando nossa conferência com uma ótima palestra, com muitas dicas e informações bacanas. Obrigada. E o pessoal interagiu bem aqui, gostou bastante pelo que eu vi. Então a gente só tem a agradecer. Espero em outras oportunidades a gente estar trabalhando juntos também. Tá certo, Djalma? Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a gente está aqui realmente para somar. Eu acho que quanto mais informações sobre o TEA, né, porque a gente vê hoje que isso é uma epidemia silenciosa, a gente nunca teve tantos casos. Então, quanto mais informações, quanto mais contribuições a gente der para essas mães que ficam tão aflitas, que muitas vezes não sabem o que fazer, eu acho que muito melhor vai ser, as crianças vão sofrer muito menos. Então, para mim também foi um prazer grande. Sempre que precisar, eu estou disponível. E quem estiver assistindo, se quiser qualquer coisa, materiais, sugestões, eu também estou disponível para colaborar com o que for necessário. Eu agradeço muito a oportunidade, foi ótimo. Tá certo. Todo mundo está agradecendo aqui no chat, viu? Tá todo mundo agradecendo que foi ótima a apresentação, agradecendo bastante e parabenizando a você pelo conhecimento que passou para todos. Tá certo? A gente pode... se Deus quiser estar envolvidos em outros eventos, tá? Nós do Ken Game junto com você, porque foi ótima a sua participação, viu? Nós só temos a agradecer pelas informações e conhecimentos passados. Imagina, tá aqui para isso. Tá certo. Só para salientar, a gente foi ao vivo, mas posteriormente a gente vai estar compartilhando no nosso canal para que as pessoas que não puderam acompanhar agora ao vivo possam estar acompanhando em outro momento, entendeu? E aí a gente vai compartilhar para você, porque se você também quiser passar para outras pessoas também do seu conhecimento, pode ficar à vontade também, tá certo, Zelma? Te desejo um ótimo domingo e um muito obrigado, tá certo? Nada, eu que agradeço. Obrigada a vocês, tá? E eu espero também estar junto aí dessa equipe aí que está revolucionando com coisas bem interessantes.
Eu que agradeço. Tá. Obrigada. Vai ser ótimo a gente manter essa parceria. Muito obrigado. Até Nada. mais. Até mais. Bom domingo. Você também. Tchau. Tchau. Bem, pessoal, Joselma foi a nossa última palestrante, né, da nossa conferência, da nossa primeira conferência aqui em Game de Autismo. E o que acontece? Teve alguns palestrantes que, por alguns motivos, acho que eu estou aparecendo agora, por alguns motivos não puderam estar passando conteúdo e aquelas informações que a gente esperava. Com isso, a gente pediu para que eles, se pudessem, fizessem algumas gravações para a gente poder compartilhar com vocês posteriormente e a gente manter esse contato. E só para lembrar também que todo o conteúdo que foi apresentado ontem e hoje vai estar disponível no nosso canal do YouTube para que vocês possam estar revisando ou acompanhando aqueles conteúdos que não foram vistos e estar compartilhando isso com outras pessoas também. E agora eu vou passar a palavra para o nosso organizador, CEO e criador do Ken Game, Heraldo Guerra. Então, é com você, Heraldo. Está online aí para todos. Boa tarde, boa noite, perdão. Todos estão me ouvindo? Tá, não tá, Nicolas? Eu estou ouvindo, então se eu estou ouvindo, todos estão ouvindo. Creio eu. Ótimo. Pronto. Pode falar. Gente, muito obrigado pela participação. Nós estamos muito felizes, teve um sucesso muito bom, a repercussão muito boa. O conteúdo foi fantástico. Eu peço perdão pela minha ausência, foi porque meu computador deu um problema, ele só veio se restabelecer quase agora. Mas mesmo assim, ainda estou feliz porque eu estou podendo estar aqui com vocês, agradecendo a cada um de vocês que fizeram parte disso, que esse foi só o primeiro momento. Queremos construir mais momentos e fazer com que esse momento cresça cada vez mais, porque a gente sabe que às vezes o acesso à informação é difícil, é complicado, as dúvidas são muitas, e quanto mais informação, menos dúvidas existir e tornar isso mais acessível, melhor vai ser a qualidade de vida para todo mundo. Então essa é uma das metas do Ken Game, é proporcionar que a educação e o tratamento seja acessível para todos. Então onde a gente puder, a gente vai estar e vai abraçar. A gente vai sempre fazer boas e ótimas parcerias e ajudar quem a gente precisa. Então, todo mundo hoje que está aqui são nossos parceiros de coração. Então, multipliquem isso, divulguem isso para que mais pessoas sejam beneficiadas. E não se esqueçam, quem foi ouvinte, preencher lá o form para receber seu certificado. Aos palestrantes, vocês já vão receber seu certificado direto pelo e-mail ainda essa semana. Então, agradecemos demais. Vamos colocar na nossa página uma área especial sobre essa conferência, onde vai ter os links e os contatos de todos os palestrantes envolvidos, para que você possa interagir de melhor forma, que você possa multiplicar isso para outras pessoas. Vamos tentar dividir os vídeos de cada palestra específica, para não ficar muito grande e você ter aquele momento que realmente você quer assistir. Então, no demais, muito, muito obrigado, mas especialmente para a minha família Ken Game, porque nada disso seria possível sem Nicolas, sem Gabriel, sem Azaf, sem Fernando, sem Renato, que são pessoas maravilhosas, generosas de coração, porque estão dedicando muito ao projeto, porque assim como eu, estão tocados pela causa, acreditam muito no valor que a gente agrega e leva, como a história de Marleide, como a história de Lúcia, como tantas e outras histórias que a gente vê. E finalmente a gente está produzindo algo que vai impactar e beneficiar muita gente. Enquanto a gente acreditar nesse sonho, que a gente acredita que vai ser para sempre, a gente vai estar batalhando e lutando por todos vocês e por a gente. Então, muito obrigado, que a noite de domingo de vocês seja repleta de felicidades, como está sendo a nossa. Que Deus abençoe a todos, um amém e um beijo imenso no coração. Obrigado, Nicolas, obrigado, Gabriel, obrigado, Azaf, obrigado, Fernando, obrigado, Renato, por acreditarem no sonho, por fazerem parte desse sonho e principalmente por hoje vocês estarem construindo sonhos de outras pessoas, de mães que começam a ver a possibilidade de seu filho melhorar, de falar, de estudar, de ter uma vida social e entre outros e outros sonhos. Juntos, sim, somos mais fortes. Bom domingo a todos, muito obrigado mesmo. Te amo, Laísa! Valeu, pessoal, até mais. Até mais, gente. Estou finalizando a transmissão da primeira conferência aqui em Game de Autismo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu!